Graça e paz, queridos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Onde está escrito assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Nós vimos aqui, Deus, enfim, tira o povo de Israel do Egito, e Deus agora os leva de Rafidim na península do Sinai. Eles se acampam, Moisés sobe, Deus diz: você vai dizer para eles agora. Deus vai abrir o jogo. Agora, pois, se nós temos que observar essa condicional, porque Deus tem muitas promessas, umas são absolutas, outras são condicionais. Quando a promessa é condicional, Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Mas tem promessa absoluta, em que você não precisa fazer nada. Deus vai fazer, acabou. Porque ele disse que vai fazer sozinho. Esta é uma promessa condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Acabou. Então aqui está o propósito de Deus para Israel. Nós sabemos que Israel não guardou aliança, quebrou aliança muitas vezes, foi muitas vezes levado a cativeiro por causa de quebra de aliança, não cumpriu. Por isso Deus desistiu? Não. Deus vai ter na terra um reino de sacerdotes, uma nação santa, sim, porque Ele é todo poderoso. Lá na frente, um dia, vem um judeu, discípulo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Pedro. Quando ele escreve a sua primeira carta para a igreja, no capítulo 2, ele diz, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Não dá vontade de pular, sair gritando, dançando nessas ruas. Raça eleita. Raça. Você notou que o Deus da glória, que criou, como Paulo falou no capítulo 17 de Atos, no Sermão de Atenas, de um só homem, criou toda a humanidade. Porque Deus começa das coisas pequenas. De uma semente, cria toda uma árvore. De um casal, chama toda a humanidade. Olha só. De Adão, vem, encerra tudo, Noé, 3 filhos. A Bíblia diz, desses 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, se povoou toda a terra. E Deus, único ser, que tem em si todo o poder de criação. Por que Deus criou as raças, hein? Deus criou raças com características próprias. Se você gostou ou não gostou, não é da conta. Você olha para mim. Tem como eu dizer para você que meu pai e minha mãe eram nórdicos, brancos, dos olhos azuis. Tem como eu dizer que meu pai e minha mãe eram japoneses. Você vai dizer, véia, sua cegonha veio da África. Está na cara. Por quê? Porque você é da raça. Mas não é apenas isso, não. Quando eu chego na África, a Ângela sabe. Eu sou uma africana perfeita. Na Inglaterra, no Reino Unido, eu prego muito para os africanos. Eu sou, lá dentro, africana. De mãe branca, europeia. Pai negro, azul marinho. Misturou, mas a raça negra veio o domínio. Você viu que a raça negra tem características próprias? Não é apenas a cor da pele, não é apenas o cabelo. Como Deus é criativo para enrolar isso aqui. O cabelo do branco não deu trabalho, aquilo assim. Mas a raça negra não é apenas caracterizada pela cor da pele e pelos cabelos tão enroladinhos que dão trabalho. Forma, corpo, molejo, movimento. Negro tem movimento. Vê se eu posso chegar no Reino Unido. Movimento. Movimento. Chega no Reino Unido, me põe num negócio daquele apertado para pregar. Eu digo, Senhor da glória, como é que eu posso pregar aqui com tanta alegria presa nesse negócio? Tem que descer e me movimentar. Negro. Você já viu o T.D. Jakes, pregador negro pregando? Ele tem que se movimentar. Prega um branco, ele vai lá. Raça. Aí você prega um branco, a pele clara, aquele cabelo escorrido. Dá um trabalho para eles, dão uma volta. Aqueles olhos mais claros, aqueles lábios mais finos, aquele jeito deles parece que já vai quebrar. Minha mãe era branca. E quando mamãe pedia para eu abotoar o negócio dela aqui atrás, eu dizia, não, eu tinha medo que ia sair a pele.
Mamãe era branca, branca leite. Eu tinha medo, parece que ia descascar. Só isso. Raça. Deus criou. O branco é outra raça. Nós misturamos. Pegam uma raça amarela. Japonês. Coreano. Chinês. Aquele olho. Eles, coitados, hoje fazem tantas cirurgias para pálpebra, para abrir mais um pouco. O corpo deles é diferente. Parece que isso aqui é mais longo. Raça. O cabelo ainda é liso, mas o do branco é diferente. Eles têm a cor mais clara, mas a cor do branco, o claro do branco é diferente. Raça é característica. E a amarela, lá. E a vermelha, você pega um índio. Eu me lembro quando eu era pequena, eu nasci no interior do Pará. Tinha medo de índio. Porque índio achava que podia pegar preto e ralar para tirar sujeira. Era essa a história que eu ouvia. Porque acha que isso aqui é sujeira. Então pegaram um preto e ralavam para tirar sujeira. Índio. O cabelo é liso? É. O pescoço é curto? Ou um mexicano, colombiano, paraguaio, lá no interior, lá no centro do Rio de Janeiro, tem agora muito colombiano, peruano, paraguaio, equatoriano, tudo por lá vendendo normalmente roupa. Eles são todos parecidos. Índios vivem na mata? Não. Raça vermelha. Então, raças têm características. Mas Pedro olha para a igreja e diz: enfim, vós, porém, sois raça eleita. Ora, se a raça negra tem a característica da cor, da pele, do cabelo e tudo mais, a raça branca tem a característica da cor da pele, cabelo, feições e tudo mais. Amarela e vermelha, qual a característica da raça eleita? Vamos parar. Chegou o reino. A raça eleita pertence a um outro reino. Lembra do que Jesus Cristo falou sobre o reino? Não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro. Dentro de vós, palavras do queridão. O reino de Deus está dentro. O trono começa lá. Essa raça eleita, qual é a característica dela? Não é exterior. Quando Jesus estava lá com Pilatos, ele olhou bem na cara de Pilatos e disse: ei, o meu reino não é deste mundo. Ah, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui, não. Em outras palavras, faça seu trabalho sujo para eu fazer o meu. Agora você está aí para fazer o seu trabalho. Eu tenho que ir lá para a cruz, vamos embora, trabalha, rapaz. Raça eleita. Qual é a característica que vem? Deus vai levantar uma raça na terra, a raça do reino. Qual vai ser a característica? Tem que olhar no reino. No dia de Pentecostes, a presença de Deus vem como fogo, porque Deus é o único Deus que responde com fogo. Lembra para o monte do confronto de Elias com os sacerdotes de Baal. O fogo vem para eleger uma raça. Na hora que você se rende, você ouve a palavra da verdade.
o evangelho da salvação se rende a Jesus Cristo, o fogo vem e fica. No dia de Pentecostes, esse fogo veio. A Bíblia diz, ouviu-se, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Cada um passou a falar uma nova língua, de acordo com o que o Espírito os dirigia que falasse. Lembra Lucas 12:49, quando Jesus Cristo diz, eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Ei, Jesus! Ei, Senhor Jesus! Quando vê esse fogo pousa, fica naquele povo, explodiram, saíram falando das maravilhas de Deus. Pedro, pegando fogo, fez o primeiro sermão no poder do Espírito Santo. 3.000 almas se renderam, fogo. E daí, esse fogo entra, esse fogo fica, esse fogo queima. Agora, nós temos na terra, raça eleita, por fora é negro, é branco, é amarelo, é vermelho, mas a raça lá dentro é eleita porque tem fogo. É a raça do céu, é a raça que queima, é a raça da glória. Vós sois raça eleita, é uma raça diferente de todas as outras. Não importa o seu cabelo, a cor da sua pele, o seu gingado, é raça eleita. Ele diz, sacerdócio real. Tudo que Deus quis fazer com Israel e não deu certo. Nessa primeira carta de Pedro, ele fala de 2 tipos do nosso sacerdócio. No versículo 5, ele fala do sacerdócio santo. No versículo 9, do sacerdócio real. Vamos ver. O que é sacerdote? É aquele que ministra diante de Deus. É um sacerdote. Lá, em Apocalipse, quando João fala, ele diz que Jesus Cristo veio e com seu sangue comprou os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. E com eles formou reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, os sacerdotes somos nós. Nós temos 2 momentos no nosso sacerdócio. Vocês lembram que Deus tinha oferecido isso a Israel? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança. Em Êxodo 19:5. Bem, agora Pedro diz que nós somos. Quando ele fala do nosso sacerdócio santo, ele diz que é o momento em que nós somos pedras vivas, que nos oferecemos e oferecemos a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Mas no versículo 9, ele diz que nós somos sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um momento, eu gosto de sempre dar um exemplo, eu vou dar exemplo de um dos netos da Rainha Elizabeth, finada. Aqueles 2 meninos, William e o Harry, filhos da Diana, eles iam para a escola, na Escócia com as outras crianças.
Mas quando eles chegavam na escola, faziam bagunça. Mas quando eles chegavam, o carro deles era um Rolls Royce, com guarda. A roupa deles, da melhor marca. O carro estava sempre limpo. O material era de primeira classe. Os modos deles eram de educação, porque eles eram príncipes. Eles eram criados, forjados, para um dia estar no trono. Então, eles ali representavam a família real britânica. Pelos seus modos, pelo seu comportamento, pela sua aparência, eles proclamavam como é a realeza britânica para todo mundo ver, pela sua presença, pelo seu estilo de vida. Mas quando eles saíam dali da escola, todas as outras crianças iam para as suas escolas. Os outros jovens, eles eram os únicos que tinham acesso ao trono. Porque eles eram reais. Eles eram da família real. Nós, quando nós estamos lá no trabalho, quando nós estamos na universidade, quando nós estamos na rua, na praia, no restaurante, nós somos o sacerdócio real. As pessoas vão ver quem nós somos, quem é o Deus que servimos pelo nosso estilo de vida. Quem somos nós? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como o povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Era o povo de Israel. Então, o seu comportamento lá fora anuncia a sua fé. Como o seu modo de vestir diz para onde você vai. Você vê uma pessoa vestida de canga de praia, fulano vai para a praia. Você vê uma pessoa bem arrumada, você sabe para onde ela vai. Mas chega o momento que todas as pessoas do seu trabalho vão para casa. Mas você tem o acesso ao trono. Nessa hora você é sacerdócio santo. Você, aonde estiver, você é o único povo que pode fechar os olhos e dizer: Pai. Pai. Por quê? Porque você é sacerdócio santo. E aqui Paulo diz, Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ora, toda nação tem seu exército, tem seu idioma, tem sua bandeira, tem suas leis, tem seu governo, tem seu exército. Nós somos uma nação santa na terra, porque obedecemos a um governo santo, porque nós levantamos uma bandeira santa, porque o nosso reino não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. A nossa bandeira, aquilo que nós proclamamos, é Jeová Nissi. Quando nós lembramos em Refidim que houve a peleja de Amaleque contra o povo de Israel, quando Moisés levantava as mãos, Israel ganhava. Quando o braço cansava e descia, Amaleque ganhava. Foi preciso que segurassem a mão dele, porque ele tinha mais de 80 anos. Encostaram uma pedra e os dois homens, cada um levantava a mão dele. Quando Deus está visível na sua vida, você tem vitória. Quando Deus está visível na sua vida, você tem vitória. Uma das coisas que o povo judeu tem, quando eles vão falar com Deus, eles põem a mão acima da cabeça, porque eles têm aquele quipá. O quipá diz assim: do chão até aqui sou eu, mas acima de mim infinitamente é Deus. Então, quando eu estendo as minhas mãos,
acima é Deus. Então, eu sou nação santa, dentro aqui, mas isso não me confere o direito de desrespeitar as leis daqui do mundo. Nós precisamos, principalmente hoje, ter muito cuidado com o que dizemos, porque nós estamos aqui como canal de bênçãos de Deus. Deus não é bobo. Ele nos deixou aqui para abençoar. O que vai ser do Brasil sem a igreja? O que vai ser do mundo sem a igreja? Nós não estamos aqui para amaldiçoar. Eu estava pregando num congresso nos Estados Unidos. Uma moça, líder do congresso e da intercessão. Eu disse para ela, tem tanto tempo que você não foi no Brasil? Ela disse, não, tem 4 anos. Eu disse, quando é que você volta? Só quando fulano morrer. Eu disse, o quê? Amaldiçoou o governo. Eu disse, por que você está amaldiçoando o governo do meu país? Por que você quer que esse homem morra? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E como é que eu tenho? Porque o prazer é de Deus, é que todos se convertam. Então, como é que posso desejar o que Deus não quer? Eu preciso orar para que a vontade de Deus seja feita na vida desse homem, desses homens que nos governam. Se eles ainda não conhecem a Deus, a perda é muito grande, a dor é muito grande. Você percebe no Brasil um clima de ódio, de angústia, de dor, de desmembramento, de decadência. Falta da presença da igreja. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Eu tinha tanta vontade de chegar diante das nossas autoridades e perguntar para eles: vocês ouviram falar alguma vez do Filho de Deus, do Verbo de Deus? Se vocês me dessem, eu não tenho nada para devolver, 5 minutos, seria o maior presente da minha vida. Poder apresentar para vocês o homem que morreu porque ama vocês e a mim. Eu queria entregar para vocês o Jesus do qual vocês não ouviram falar. Porque para mim é tão difícil ouvir falar do amor de Deus e não se render. Nação santa, obedecemos e seguimos leis santas. O nosso exército é o exército de Jeová de Sebaot. Você está aqui, você não sabe o quanto esses anjos já lutaram e pelejaram por você essa semana toda, para você estar aqui. Existem anjos a quem Deus já deu ordem. Anjos são ministros de Deus, diz a Bíblia, a favor daqueles que têm que herdar o livramento. Ainda agora nós fomos, o pastor Link estava fazendo o melhor caminho para chegarmos aqui. Lá na frente estava fechado. Eu disse, coisa boa, porque o Papai do Céu está fechando com chave de ouro. Ele queria me dar uma volta por esta cidade linda. E o pastor teve que dar volta, e dar volta, e dar volta. Enquanto nós estávamos maravilhados com essa cidade linda, e eu recebendo Papai do Céu, muito obrigado. Enquanto isso, Deus estava livrando a gente de tanta coisa. E eu feliz, fazendo turismo. Porque que cidade linda para fazer turismo. Vocês não sabem os lugares que a gente vai. Deus está sempre cuidando.
E quantas vezes você reclama porque as coisas não saíram do seu modo, mas saíram do modo de Deus. Abra a boca de manhã e diga: Pai, a tua vontade e não a minha. Ore como Jesus orou. Vós, porém, sois raça eleita, essa raça que por fora parece africana, parece americana, parece europeia, parece asiática, mas explode num fogo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não treme quando lembra que você tem um dono, um proprietário, que lhe comprou, que pagou seu preço. Pensa nisso. Eu compro, que Deus me defenda, um cachorro. Eu vou cuidar do cachorro porque eu comprei. Então, como Jesus Cristo me compra lá na cruz com o seu próprio sangue e me dá de presente para o Pai, meu Senhor da glória. Você é um presente que Jesus Cristo compra com o seu próprio sangue para dar de presente para o Pai. Aí o Pai dá o Espírito para fazer de você um filho igual a Jesus, porque o modelo é Jesus. E você esperneia. Você tem dono. Você tem proprietário. Você sabia o que você estava fazendo no dia que você se rendeu a Jesus? Sabia? Estava se rendendo. Quem mandou? Agora você tem dono. Seu dono não é o mundo, não. E Jesus Cristo é muito sério a respeito do que lhe pertence. Vai sofrer. Vai sofrer. Um dia, eu estava no Morro Dona Marta. E eu estava com aquelas mulheres ali. Muitas delas com a Bíblia na mão, só sabem ler a Bíblia. E eu estava pregando sobre o senhorio de Jesus, porque eu queria que elas entendessem o senhorio de Jesus, porque eu tenho no meu coração que quando você entende o senhorio de Jesus, acabou, é só crescer. Aí depois que eu expliquei o que é ser senhor, o que é ser dono, o que é ser proprietário, aí eu pedi para elas, cada uma me dar um exemplo. E entre tantos exemplos que eu não vou citar aqui, porque não dá, uma delas me disse: irmã, minha mãe, lá no interior da Paraíba, Campina Grande, ela criava galinha. Então ela lavava a roupa para fora, comprava na feira o pintinho, trazia, tinha um cercado. O dinheiro dela era para comprar milho, xerém, para dar para aquelas galinhas e tudo mais. E na hora que precisava da gente comer uma, ela saía de casa. Ela não conseguia comer a carne daquela galinha. Mas ninguém tascava, ninguém triscava nas galinhas. Ela comprava remédio. Ela deixava de comer para cuidar das galinhas. Porque as galinhas eram dela. Ela amava aquelas galinhas. Ela cuidava com tudo. Ela que fazia tudo. As galinhas eram dela. Eu digo, ela era a senhora das galinhas. Ela era a dona das galinhas. E depois eu pedi para cada uma orar sobre o senhorio. Quando chegou na hora dessa moça, Raimunda é o nome dela. Senhor, eu te agradeço, porque nós somos todos galinhas do teu galinheiro. Ela tinha entendido que ela tinha dono. Mas isso, essa oração chorando. Somos galinhas do teu galinheiro. Isso significa nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aquelas galinhas não eram dos vizinhos, nem dos filhos, nem do marido dela.
eram dela, era exclusiva dela. Deus não permitirá que algo lhe atinja. Primeiro atinge a ele. Uma das expressões mais intensas no Novo Testamento é em Cristo. 174 vezes ela é repetida. É uma obsessão em Cristo, no Senhor, nele. Estar em Cristo é estar aqui dentro. Cristo é este copo, eu estou aqui dentro. Ninguém vai tocar em mim se eu estiver aqui dentro. Vai ter que vencer o copo. Eu estou em Cristo. Se alguém quiser me atacar, vai ter que vencer Cristo. Porque é Ele que me cerca. Por detrás e por diante e sobre mim põe a sua mão. Então, esta é a nossa realidade como igreja. Nós precisamos crescer, sabendo que vamos sofrer tempestades de todos os lados. Povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento, houve um momento em que Israel estava indo muito mal. E o rei de Israel, Acabe, na sua corrupção total, casou com a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. E esse homem tinha uma filha, a princesa Jezabel. Na minha opinião, ela era linda. Mulher inteligentíssima, culta, fina, nascida e criada no ouro. Quando penso princesa, eu penso linda. Até o dia que eu vi a filha do Shin Juin, não sei o que coisa feia, mas é princesa. Ele queria um casamento real para a filha dele. Ela era uma princesa. Era o pai que escolhia o casamento da filha. Bem, conseguiu um casamento de nobreza. Casou Jezabel com Acabe, rei de Israel. Esta mulher, inteligente, culta, fina, ela tinha em mente um sonho. Eu vou para Israel, mas eu vou implantar a adoração, o culto ao meu Deus, Baal, o capeta. Então ela casa com o rei, Acabe, vai para lá com isto. Inteligente, ela pensou: como é que eu vou estabelecer aqui o culto ao meu Deus? Esse povo vai ter que deixar de adorar o rei, o Deus de Israel, para adorar a Baal. Como que eu vou fazer para esse povo parar de adorar ao Deus de Israel? Eles adoram ao Deus de Israel porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então, na hora que eles pararem de ouvir a palavra do Deus de Israel, eles param de adorar ao Deus de Israel. Por que esse povo ouve a palavra do Deus de Israel? Porque os profetas abrem a boca e falam a palavra do Deus de Israel. Então, vou calar a boca dos profetas. Profeta desse Deus de Israel só cala a boca se estiver morto. Até ela sabia que morto não fala. Hoje o povo está fazendo isso. Morto está falando, morto está fazendo milagre, que nunca fez enquanto vivia, mas tudo bem. Faz parte do sistema. Ela ordenou, Jezabelzinha, ordenou a matança de todos os
profetas de Deus. Levantou 400 profetas de Baal, financiados pelo reino, e 450 de Asherá, o poste ídolo, para falar a palavra de Satanás. Israel se voltou para Baal. Vamos ver o resultado disso quando tem o confronto com Elias, os profetas de Baal no Monte Carmelo. Bem, esse espírito que se moveu naquela mulher lá no Antigo Testamento, chama-se o espírito de Jezabel, porque se moveu nela. No primeiro século da igreja, quando Jesus Cristo diz para João, o que vês e escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na igreja em Tiátira, quando você lê a carta que Jesus Cristo dita para o anjo da igreja em Tiátira, você fica perplexo. A igreja numerosa, a igreja linda, a igreja com obras visíveis. Na hora da repreensão, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel, logicamente, já tinha morrido tanto tempo lá no Antigo Testamento, mas o mesmo espírito estava se movendo na igreja em Tiátira. Que espírito é esse? Espírito de Jezabel. Às vezes as pessoas confundem porque fala de prostituição. Prostituição é idolatria. Não significa que é de origem sexual. Quando nós vemos qual foi o forte, a intenção do espírito de Jezabel, silenciar a palavra de Deus, calar a boca dos que pregam a palavra, impedir que a palavra seja ministrada, ouvida, ensinada. Vamos abrir os olhos, porque quando você lê o que Jesus Cristo diz, e quando você vê que isso no primeiro século da igreja, esse mover, esse espírito já estava na igreja. E quando nós vemos que a primeira coisa que lhe é dada, quando você vem para Jesus, é o Espírito. E nós precisamos da palavra para dar combustão com o Espírito. Porque nós somos uma raça eleita. Precisa da palavra para ver essa explosão. Cadê a palavra? O que é que está tolhendo a palavra? O espírito de Jezabel se movendo na igreja. Silenciando a pregação da palavra de Deus, tirando de você o desejo, a fome pela palavra de Deus, gerando desinteresse e até sono. Sono. Irmão, começa a ler a Bíblia, me dá sono. Diga isso para Jesus. Senhor, eu começo a ouvir tua voz. Tua palavra me dá sono. Tua voz é chata. Tua voz é insuportável. Aí chega aqui e diz: quero ouvir tua voz. Falso. Abra os olhos. Acima de tudo,
Examine o seu coração. Veja que tipo de noiva você é. Indiferente, o seu noivo é a palavra. Ele é o verbo. Ele é o verbo. Como está a sua vida? Você é a igreja. Você é raça eleita. Você é essa raça nova na terra. Você é uma raça pronta para explodir, meu irmão. Fique louco. Chega de ser chato. Fique louco, enlouqueça. Se vire. Bota a palavra para dentro que vai ter explosão. O Espírito já está aí. Mas tem Espírito? Tem sim. Se não tem, vamos embora. Se converte em Jesus Cristo. Que o Espírito vem. Bota a palavra para dentro. Tem uma explosão que não acaba mais. Bota milho no fogo. Na panela. Bota a panela no fogo. Explode pipoca. Aquela pipoca nunca mais volta a ser milho. Ela é pipoca e vai ter que ser comida. É isso que tem que acontecer com você. Você é o milho que precisa do fogo para virar alimento. Você é igreja, você sabe o que é ser igreja. Noiva. Os céus estão preparados. Esperando a noiva. A boda do cordeiro. Está tudo arrumado. Por que é que Jesus ainda não veio? Eu não sei. Deus não me explicou, nem vai me explicar. O filho não sabe, os anjos não sabem, quanto mais eu. Mas eu sei que o Pai espera isso. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a noiva que o Espírito está se virando para preparar. E você tem que estar pronta. Acima de tudo, pegando fogo, porque foi o fogo que veio para preparar a você e a mim. O fogo que veio lá de cima vai levar você para cima. Me diga uma coisa. Quando João diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar é imergir. João pegava as pessoas, botava dentro d'água. Quando tirava dali, a pessoa ia toda molhadinha. Onde passava, a água ia ficando. Jesus vem, pega você, bota dentro do fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha apontando para cima. Este fogo vai tirando você. Este fogo vai levantando você. Da terra, não, do mundo. Vai tirando você do mundo. E cada vez você vai olhando para o mundo e achando uma coisa esquisita. Você vê que você não é a mesma pessoa. Que você não gosta das mesmas coisas, porque você está sendo arrancado. Pode ter certeza, espiritualmente, os anjos e os demônios estão doidos, olhando o que está acontecendo. Gente, negra, amarela, branca, vermelha, com fogaréu aqui, apontando para cima, é uma raça eleita, é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos essa igreja, explodindo. Precisamos botar lenha, madeira, combustível, para que sejamos transfigurados e mostrar ao mundo que nós amamos a Jesus, para a glória do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós.